Vamos então para o próximo assunto, o nosso tempo aqui está corrido. O presidente do STF, ministro Luiz Barroso, rejeitou o pedido para afastar Alexandre de Moraes da relatoria da investigação sobre o vazamento de imagens de auxiliares do próprio Moraes, das mensagens do próprio Moraes. O pedido foi feito pela defesa de Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor de Moraes no TSE, alegando que a continuidade de Moraes, no caso, seria inadequada e parcial. No entanto, Barroso afirmou que não há evidências suficientes que justifiquem o impedimento do ministro e que as alegações apresentadas pela defesa eram genéricas e sem embasamento jurídico sólido. José Menezes, e aí? Acho que esse impedimento do Moraes não passa mesmo, né? Eu não sei o que está acontecendo com o STF nesse sentido aí do ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, né? Nesse caso específico aí que foi vazada essas mensagens através aí da Folha de São Paulo, já ficou bem explícito com relação que essas ordens, né, que os auxiliares, os assessores do ministro Alexandre de Moraes estavam recebendo, vinham diretamente ali do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso aí ficou bem explícito nas matérias colocadas até agora. É claro que tudo ainda precisa ser melhor avaliado e tudo mais. Então, eu acho que o lógico, o sentido da coisa, para dar normalidade, né, em toda essa ação, em toda essa investigação, e até de saber se houve um vazamento aí premeditado com relação a tudo isso aí, era preciso que o presidente do STF realmente tomasse uma posição e colocasse um outro ministro para que pudesse avaliar. Nesse sentido, sim, seria uma coisa com mais clareza para todos nós, a população. Todo mundo defende o STF, todo mundo quer o STF forte para que a gente possa acreditar ainda mais nas nossas instituições, para que a gente possa acreditar que as nossas leis, a nossa Constituição possa realmente ser seguida. Então, essas coisinhas acabam atrapalhando um pouco aí a questão da moralidade ali dentro do STF. É muito difícil, Alex, quando se tem um vazamento como esse, onde a intenção era perseguir, inclusive, a imprensa, principalmente ali, a questão do Brasil Paralelo, a questão ali da Revista Oeste e outras revistas, né, que não tem aí uma tendência esquerdista, mas que precisa, sim, expor a sua opinião. Eu sou a favor total na liberdade de opinião, liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas precisam realmente se expressar e não pode ser tolhida com ameaças, com cortes, no caso ali, as plataformas eram obrigadas, inclusive, a desmonetizar esses veículos. É muito complicado. Então, coloca-se na mão de outra pessoa para que se possa fazer ali a avaliação de todo o sentido e, sim, o STF vai ficar muito fortalecido, muito melhor fortalecido. Professor Márcio Manuel, Barroso agiu corretamente, né, a refutar, né, a não dar seguimento a esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes? Agiu corretamente, evidentemente que o pedido de impeachment, ele é detalhado, ele é trabalhado, ele é votado lá no Senado, né? Quem lida com impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é o Senado. Lá também eu acredito que Rodrigo Pacheco vai barrar, porque não há necessidade disso. O rito e a formalidade jurídica não foi rompida. A partir do momento que Alexandre de Moraes, ele tem poder de polícia, só que Alexandre de Moraes errou em um aspecto nesse caso. A partir do momento que ele já tinha um conhecimento, ele já tinha uma opinião formada do bolsonarista que estava sendo investigado, e ele disse para o Tagliaferro para checar algo que ele já sabia, só queria uma confirmação. Então, esse conceito antecipado, esse pré-conceito, isso é um erro. Evidentemente que ele deverá ter algum tipo de punição nesse sentido, no que se refere à ação dele, quando ele era presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Vale lembrar que Alexandre de Moraes, ele tinha duas funções quando o fato aconteceu, lá no mês de agosto, 2 meses antes das eleições presidenciais, lá no mês de agosto de 2022. Ele era do Supremo Tribunal Federal e ele também era do Superior Tribunal Eleitoral. Então, por esse aspecto que eu disse, que ele já tinha uma formalização do investigado, do bolsonarista investigado, aí sim, ele comete um erro. E ele deve sim ter as suas punições. Vale lembrar que o CNJ, ele havia derrubado, engraçado, Atanásio, o quanto
o quanto muda as questões. Aquele dia pela manhã, nós dissemos que o CNJ não ia investigar. À noite, na rádio que eu estou, já havia investigação. Então, muita coisa pode mudar, porque são 6 gigas de áudios que vão vir à tona ainda. Tá certo. Professor, só um detalhe, o ouvinte Brasil Central, não, rapidinho, o ouvinte Brasil Central, ele precisa ter esse esclarecimento. Veja bem, o advogado do Tagliaferro não quis pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. O impedimento com relação a essa questão, ou seja, que fosse mudado de mãos. Não se falou em retirar o cargo do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, deixar bem claro para o ouvinte Brasil Central.